queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos finalizando o seminário de intercessão. Foram 3 mensagens maravilhosas, 3 quinta-feiras maravilhosas, com o tema Ensina-nos a Orar. E hoje, o tema de hoje é o privilégio de falar com Deus. Olha que maravilha, né? Conosco está novamente o irmão missionário Jones Santos, departamental de intercessão da União. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão Jones. Amém. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos que estão aqui reunidos, que vão ouvir depois. E as bênçãos do céu seja sobre a tua família também, a família de todos. Hoje nós vamos falar esse tema, falar com Deus, e é uma ciência. Tudo na vida é uma ciência. Eu me lembro bem que quando eu fui trabalhar com meu sogro, no pátio de serraria, no Pará, na cidade de Ulianópolis, e ele era laminador, e laminar era afiar e preparar a serra para poder fazer o trabalho ali nas toras de madeira, tinha que serrar as toras, tinha que sair perfeita, não poderia sair imperfeito, porque peças imperfeitas eram jogadas fora, então não podia ter desperdício. E ele me falou o seguinte: olha, eu vou te ensinar a afiar a serra, mas a laminar você vai aprender sozinho, porque é uma ciência. Esse eu não vou te ensinar. E ele me falou um tanto sério, mas eu peguei assim como um grande professor. Ele foi um grande professor para mim. Isso foi em 96, e depois que ele me falou disse que é uma ciência, e eu entendi que tudo na vida é uma ciência. Orar também é uma ciência. E quando nós nos deponhamos, procuramos aprender a orar de uma forma que alcançamos as misericórdias do Senhor, usando as palavras, não ter assim uma gramática perfeita, não. Muitas palavras também, não. Imitar a oração de ninguém também, não. Isso não é orar. A oração tem que sair do coração, da necessidade de uma vida que deseja Deus, ficar dentro dele. É uma alma, uma vida, é uma pessoa que não quer mais viver a vida dela. Ela quer que Deus a governe, que Deus tome conta dela, que seja o Senhor da sua vida, que seja o Rei da sua vida, que domine o seu íntimo e o seu profundo, que suas palavras sejam a palavra de Deus, de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, do Espírito Santo. Ele deseja, essa pessoa, quando aprende essa ciência, elas têm a companhia dos seres celestiais. Um dos homens que, no princípio, escrito lá no livro de Gênesis, que tinha a vida em um segredo com Deus, era Enoque. Ele orava a oração secreta. O que mais Enoque fazia, ele fazia era a oração secreta. Ele sempre orou a oração secreta. Tanto é que quando ele ia para a rua, ou ia trabalhar, em segredo, ele conversava com Deus na ida e na vinda, e também em casa antes de dormir. Então, ele aprendeu a orar em secreto. A ciência da oração, ela é uma ciência bem profunda, porque você entra dentro do sistema de Deus, dentro do conviver com Deus. É na ciência da oração que você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ser elevado até a Deus. Deus não vem a você, você que vai a Deus. E você, quando chega com Deus, e Ele te mostra todo esse amparo, é extraordinário. Vocês querem ver? O livro de Isaías 55, verso 6. Procurar Yahvé. Estou lendo na tradução King James. Procurar Yahvé enquanto é possível. Encontrá-lo
invocai-o enquanto está próximo. Aqui tem uma ciência. Procurar, encontrar, invocar. Tem uma ciência. E nós vamos falar um pouquinho, já que não dá mais para nós falarmos todos sobre a ciência da oração, que é importante você se debruçar e procurar também pesquisar e aprender essa grande ciência de conversar com Deus, de falar com Deus, como um amigo, sem repetições de palavras, sem exagero, sem se preocupar de que eu vou colocar na palavra palavras desnecessárias que não necessitam ser colocadas na oração. E eu quero trazer aqui a vocês do livro Obreiros Evangélicos, na parte 254, que diz: podemos ter a comunhão com Deus em nosso coração, andar na companhia de Cristo, quando empenhados em nossos trabalhos diários, podemos exalar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos. Mas essas palavras não amortecerão em silêncio, nem serão perdidas. Coisa alguma pode sufocar o desejo da alma. Ele se ergue acima do burburinho das ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando e nossa oração é ouvida. Aleluia por isso. Vocês viram que aqui tem uma ciência, a ciência de falar com Deus quando? Quando você está em meio do burburinho de uma rua, carro, buzina, músicas de lojas que estão ali para vender os seus produtos, rádio, enfim, avião passando, pessoas conversando, gritando, esse burburinho da rua, no barulho das máquinas, se você estiver trabalhando perto ou trabalha com máquinas, você tem o barulho da máquina zoando todo o tempo ali, o barulho do celular, quando estivermos conversando, está tocando, você está ouvindo alguma coisa, um hino, uma mensagem, preenchendo aquele tempo que você está tendo. Mas lembre bem, você pode levar uma oração secreta nesse momento com Deus. Não é o barulho que vai nos empatar de conversar com Deus, não importa nenhuma. Isso não é nada para Deus. O ouvido de Deus é muito aguçado. Em meio a um barulho tremendo, gigante, enorme aqui na terra, ele ouve como se não tivesse barulho nenhum. É uma ciência. Ouvir como se... Ele tem poder para isso. Então ele vai neutralizar o barulho para te ouvir. Ele vai apagar o barulho para te ouvir. Mas aqui está uma outra questão que devemos levar em consideração. Conversar com Deus. O que eu vou conversar com Deus? Como falar com Deus? Conte para Ele quem você é, o que passa dentro de você, teus medos, teus receios, até a incredulidade que está dentro de você. Lembra daquele pai que nós conversamos? Fé e incredulidade na mensagem da semana passada? E aquele pai é incrédulo, crente incrédulo, um crente incrédulo. Ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Fale do que você, o temor que está dentro de você, que você pede, de repente você descrê. Você está na presença de Deus pedindo, de repente você sai da oração com uma descrença. Diga: Pai, eu estou sendo assim. Eu
gostaria tanto de conversar contigo, de uma vida tão íntima contigo, mas eu não sei por onde começar. Eu fico perdido ou perdida na minha vida, nas corridas do dia, e perdido no que vou dizer para ti. Parece que me falta assunto e tem tanta coisa para falar contigo, eu não consigo. É assim que se conversa com Deus. Nós oramos, nós vamos ver também uma parte aqui da oração em público. Tá? Isso aqui é uma ciência. Agora veja só, esse outro texto aqui no livro Mensagens ao Jovem, na página 250. Coisa maravilhosa é podermos orar com eficácia. Muito bom. É maravilhoso. Por quê? Você aprendeu a ciência. Quem ora com eficácia, aprendeu a ciência. Entrou e disse, eu quero aprender essa ciência. Eu vou ser aluno e eu vou aprender. Agora a pessoa já sabe orar com eficácia. Ele ora, crendo, e sai crendo, acabou de conversar com o Pai Celestial, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, acabou de conversar com eles, obrigado, gratidão por me ouvir a prece e a minha oração, e sai cantando. Indignos e faltosos, mortais, possuírem o poder de apresentar a Deus os seus pedidos. Que mais alto poder pode o homem desejar do que está ligado ao infinito Deus? Tem outro alto poder do que esse? Os seres humanos buscam poderes de estar ligado, por exemplo, no mundo atual, no mundo corporativo. Pessoas estudam a ciência do mercado, a ciência de comunicar-se, a ciência de como se deve agir dentro do mercado corporativo. Eles aprendem, eles fazem cursos, se tornam mestres, doutores e mestres. Passam 10, 15, 20 anos estudando para ser doutores e mestres. Porque eles querem a excelência, eles querem estar perto de uma pessoa que está acima deles. Isso para eles é algo extraordinário. Mas olha só, tem um poder mais extraordinário do que esse? É o poder de Deus, de você estar perto de Deus, do dono do universo, o monarca celestial, eterno. Esse poder de estar com Ele, de estar ligado a Ele, é isso que devemos correr atrás. Eu não devo orar para agradar a ninguém. Não. Eu tenho que orar ao Pai Celestial. Eu tenho que aprender a falar com Ele. Eu não posso orar para agradar A ou B ou C de hipótese nenhuma. Ou na igreja, ou aqui num culto online, ou numa reunião de intercessão, outras reuniões se você for convocado para orar. Lembrar, tem uma multidão de pessoas, tem ali advogados, médicos, professores e tudo. Não! Lembre bem, a simplicidade de um coração contrito e abatido é que faz a diferença, é que Deus ouve. Aqui está, essa é a ciência, de aprendermos e estar conectado com Deus e despreocupar do ambiente que nós estamos. Porque eu fui convocado para falar com o monarca. E já que eu mantenho uma vida lá em casa de ligação com ele, eu aprendi a ciência de ficar conversando com ele, de contar tudo para ele ser meu amigo, eu sou amigo dele. Eu conto os meus segredos para ele e ele conta os segredos dele para mim. Não, Deus não é esse Deus que só quer saber de segredos. Não, ele conta também o segredo dele. A Bíblia Sagrada diz isso lá no Salmo. Deus tem prazer de querer contar para nós os seus segredos, os seus planos. É muito bom, é excelente.
Então, vamos buscar isto aqui. Aprender essa ciência de estar ligado com o infinito. O homem fraco e pecador, a mulher fraca e pecadora, tem o privilégio de falar com seu Criador. Podemos proferir palavras que chegam ao trono do Rei do Universo. Podemos falar com Jesus ao caminhar. E ele diz: achei-me à tua direita. Na mão direita. Salmos 16, 8. Achou-me a tua mão direita. Então, Cristo sempre vai estar do teu lado direito. Sempre do teu lado. Nunca longe de você. Nunca. Ele sempre quer estar bem pertinho de cada um de nós, de todas as pessoas que crerem, invocam-lhe o poder. É extraordinário isso. Tá? Agora veja só. No Mensagem aos Jovens, aí na página 251, tanto no culto público como no particular, temos o privilégio de curvar os joelhos perante o Senhor e fazer-lhes nossas petições. Jesus é o nosso exemplo nesse sentido. Pondo-se de joelho, orava, Lucas 22, 41. Acerca de seus discípulos, achando-se registrado também que eles oravam de joelhos. Atos, capítulo 9, verso 40. Atos, capítulo 20, verso 36. Atos 21, 5. Paulo declarou: me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 14. Ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se. Daniel, 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava, e dava graça diante de seu Deus. Daniel 6, 10. Esdras também foi capítulo 9, verso 5. Então, Jesus é o nosso modelo de estar. Eu estou numa oração particular, secreta, eu vou me ajoelhar. Eu posso me ajoelhar, eu posso me debruçar, eu posso colocar meu rosto ao chão e orar ao Pai Celestial. É só eu e o Pai. Eu estou lá no meu quarto fechado, ou em uma sala fechada. Você tem um lugarzinho seu, que é importante você ter no seu lugar, que tenha uma porta que você possa fechar e ficar a sós, e ninguém mais. E ora a Deus de coração para coração. Não mova os teus lábios. Entre com Deus e fale do profundo da alma do seu coração. Tá? Então, esse ato é um ato muito gracioso, é solene, tem poder nisso aí. Então, no culto público como no particular, o privilégio de curvar-se de joelhos perante o Senhor do Universo é o nosso dever. Então, falar com Deus também eu falo, já falamos que durante eu estiver andando, eu falo com Deus em secreto. Na rua, onde estiver. Dirigindo carro ou viajando dentro de ônibus, dentro de avião. E qualquer outro meio de locomoção. E se eu estiver sós, de joelho? Se eu estiver na igreja, de joelho. Em público. E quando eu estiver orando em público, lembre-se bem, você deve orar a Deus e em voz audível, que todo mundo possa te ouvir. Voz que todo mundo ouça. Não abaixe a cabeça e fique orando com a cabeça baixa. Levante a cabeça e ore a Deus. É o meio correto de orarmos em público. E se você for convidado, então, para fazer uma oração em público, por alguém, por início do culto, agora nós tivemos
oração para o início aqui do nosso seminário. Nós vamos ver de que forma eu devo orar também, tá? Vou mostrar já já para vocês, para os irmãos. Ainda no livro Obreiros do Evangelho, na página 178, diz: a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse sentimento do invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus se encontra ali e, ao manifestar-se reverência, em atitude e maneiras, o sentimento que inspira essa reverência se tornará mais profundo. Quem está conosco aqui nesse momento? Deus. Como eu devo estar em uma reunião de oração, um culto, com reverência? Isso é uma questão que nós temos que vencer. Eu estou no culto. Por exemplo, tem um texto no livro Gênesis, quando Adão pecou. Olha só. Capítulo 3, verso 9 de Gênesis. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde que estás? Aonde nós estamos no culto? Estamos com Deus no culto? Eu tenho a ciência, eu tenho a ciência não, perdão. Eu tenho a percepção. Eu sou consciente de que eu estou no culto, que esse momento Deus está ali no culto, e aquele momento é um lugar sagrado, é uma reunião sagrada. Aonde eu estou? Eu estou no culto ou minha mente está vagando? Eu estou pensando em outras coisas? Eu deixei a janela aberta da minha mente? Ou eu entrei no estado da caixinha e terminou tudo? Eu digo amém, mas amém por quê? Você disse amém. Amém porque você prestou atenção ou porque você não estava lá e você disse somente automático, porque está acostumado a falar automaticamente? Então, queridos irmãos, isso aqui é muito importante, é sério. Em toda hora que nós nos reunirmos em um culto, não importa se é presencial ou online, Deus está ali e o local se torna então sagrado. Aonde eu estou aqui na sala da criança, que eu estou aqui, a minha casa fica aqui em cima, eu moro na casa pastoral, eu estou na sala aqui do infantil. Essa sala aqui é sagrada. Aonde tu estás, na tua sala, ou está no teu quarto, se tornou sagrado. Então, onde você está agora se tornou sagrado, porque Deus foi invocado, Cristo foi invocado, a palavra de Deus foi invocada, o Espírito Santo foi invocado, então se tornou sagrado. O Salmo 111, verso 9 diz: santo tremendo é o seu nome. Declara o salmista: ao proferir esse nome, os anjos cobrem o rosto. Com reverência, com que reverência, pois, devemos, nós, caídos e pecadores, tomá-lo nos lábios. Com muita reverência, com muita graça e com espírito de quem quer aprender. Olha essa outra mensagem, irmão. A oração do Senhor. Orar, a oração do Senhor, orar a oração do Senhor, alguns tomaram por isso no culto.
Mas na Bíblia Sagrada, a gente tem falado isso em todo seminário, e repetido, porque é importante nós não esquecermos. Eu não posso criticar nem condenar ninguém que ora. Isso não é o nosso dever. Mas eu posso ajudar a pessoa, levando a palavra para que ela entenda que quando eu oro só a oração do Pai Nosso, não é muito bom para a minha alma, porque eu não me dilato com Deus. Eu não tornei o Pai Celestial meu amigo. Ele quer conversar conosco. Por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 1, olha só como ele quer conversar. O desejo dele é conversar. Ele não quer ficar alheio. Capítulo 1, verso 8 de Isaías, dependendo da tradução, vai mudar somente a palavra. Perdão. Capítulo 1, verso 18 de Isaías. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão alvo como a neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Olha como Deus te convida para conversar com Ele. Vinde. Arrazoar é conversar, parar para conversar. O sentido da palavra arrazoar é isso. É trocar uma informação, trocar uma ideia. Abrir o coração, falar das necessidades. Então, queridos irmãos, então Deus ele deseja conversar conosco, é a vontade dele, e conversar é muito bom, sabe? Na conversa que você alivia o teu coração, tira aquela preocupação, aquela dor. É na conversa que vem a solução para resolver uma dificuldade ou outra, um problema que você está passando na casa, no trabalho. É conversando que se entende. Assim diz o ditado, e é verdade. Resolve dificuldade, desfaz laço, coisas impossíveis. É conversando com Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, vinde, vamos conversar. Ainda que os teus pecados sejam como escarlata, eu vou tornar ele como branco. Mas quando ele vai tornar como branco? Quando é que Cristo vai limpar a minha alma de meus pecados? É conversando com ele. Cristo não limpa a alma de ninguém se a pessoa não conversar com ele, não buscá-lo. Aqui está a ciência de ser perdoado, lavado e purificado. Então a oração do Pai Nosso, né, é a oração do Senhor, dependendo de cada tradução da Bíblia, tá? A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Mas diz assim, ó, o Senhor não deu esta oração, a oração do Senhor em Lucas capítulo 11, de 1 a 4, ou Mateus capítulo 6, para os homens repetirem como uma forma, deu como ilustração do que deve ser nossas orações simples, sinceras e compreensivas. Aqui está a ciência, novamente, de conversar com Deus. Como eu devo conversar com Deus? Na simplicidade, com sinceridade e ser compreensivo. Tá? Então, olha a palavra, são palavras que você começa a ler na Bíblia, começa a ler no Espírito de Profecia, começa a ler em outros livros que falam sobre oração. São palavras-chave que compõem aquele ali que você vai começando a armazenar e você começa a compreender a ciência da oração. Olha aqui como é simples conversar com Deus. É simples, com simplicidade. Né? Ser sincero, não esconder. Sabe no momento que Davi disse assim mesmo para o Senhor: os meus pecados estão diante de ti. Para onde eu fugirei da tua presença? Se subo ao céu, tu estás.
Se desço, tu estás. Se desço abaixo da terra, tu estás. Se vou ao mais profundo do abismo, aí tu estás. Se desço as profundezas do mar, aí tu estás. Então não tinha como se esconder de Deus. Nós também não podemos nos esconder de Deus. Então, tenhamos essa percepção de que eu estou na presença de um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Então, a oração do Pai Nosso, ela não é um modo de nós continuarmos orando. Não. Ela ensina você a orar com simplicidade, sinceridade e usar palavras compreensivas. Tá? E também o nome do Pai não deve ser repetido várias vezes, desnecessariamente, né? A oração do Senhor foi 2 vezes dada por nosso Salvador. Primeiro, a multidão no Sermão da Montanha, e outra vez, meses mais tarde, aos discípulos apenas. Está no livro Maior Discurso de Cristo, na página 102. Jesus não lhe apresenta nenhuma nova forma de oração. Aquilo que já anteriormente, quando foi? Que ele falou 2 vezes, está registrado no livro de Mateus e Lucas. Tá? Então não apresenta nenhuma forma nova, não. Não é uma forma nova de orar, a oração do Pai Nosso, não. Ela é uma ciência que te ensina como você conversar com o Pai. Tá? Oração intercessória. Aqui está uma outra questão que eu quero também trazer aos irmãos. Na hora de uma reunião aqui, como nós estamos, no culto, ou em qualquer outro local que tem uma reunião. Eu estou numa reunião de oração, vamos focalizar na reunião de oração. Numa reunião de oração, eu posso orar colocando as minhas necessidades pessoais, as necessidades pessoais da minha família, ou de uma pessoa querida, parente ou amigo, no momento, no público? Não. Irmão, não. Sabe? Porque tem um espaço para quem eu devo falar isso. Por exemplo, se eu vou orar por uma pessoa que me pediu, né, que confiou uma informação dela, então o meu filho está passando por uma dificuldade, né? Então eu vou orar e trazer a dificuldade dele ao público? Não. Eu tenho que orar em segredo, apresentar ele lá no secreto com Deus. A oração em público é muito diferente. Olha só. Definição de oração intercessória. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Jó capítulo 16, versos 20 e 21. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproxima de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Temos um advogado, isso está em Hebreus 7, verso 25. Temos um advogado que vive sempre, o qual fazendo bem, intercedendo por nós. Tornemo-nos, portanto, advogados em princípio, a favor dos que erram, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, olha só, tornemo-nos, portanto, advogados em princípio. Aqui está. A minha família está com dificuldade. Eu vou ser advogado da minha família quando? Numa reunião em público ou na oração secreta? Na oração secreta. Por quê? Quem vai me ouvir? O grande advogado. É ele que vai interceder por aquela causa e apresentar ao Pai e trazer a solução para aquela causa. Então, em princípio,
eu vou me tornar um advogado para uma pessoa necessitada. Então, o caso dela eu não posso trazer aqui. Jamais. Porque ela me confiou. E a oração, na minha necessidade particular, eu estou passando eu quero uma purificação da minha alma, já não suporto mais ser a pessoa que sou, isso está me sufocando, e você começa a orar assim, num público. Isso está errado. Porque é a oração particular que você deve entrar lá no teu quarto. Não foi isso que Jesus disse no capítulo 6 do livro de Mateus? Aqui está a grande questão de aprender. Tudo é ciência. Tudo é uma ciência. Tá? Aqui está. E quando oreis, não sejais como os hipócritas, pois que, capítulo 6, verso 5 adiante, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, e serem admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, e que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Então não vamos esquecer disto aqui, meus queridos irmãos. Nós temos hoje, dentro de nossas reuniões, as orações objetivas. Eu vou orar para o início de uma reunião. Querido Pai, nós te demos graça por estar aqui, nesta reunião solene onde Tu estás presente. Ouve os nossos clamores e nos abençoe com Teu amor em nossos corações. Abençoe esta reunião. Unge a Tua palavra para todos nós e abençoe quem vai passar a mensagem, em nome de Jesus. Isso custa tempo para você chegar, isso porque é uma vida de intimidade com Deus que faz você orar assim. Você não vai me imitar, eu não estou dando uma oração para você continuar fazendo, não. Você tem que entrar em particular com o Pai Celestial, como um amigo, e conversar com Ele, e Ele vai te ensinar, Ele vai colocar as palavras no teu coração, na tua boca. E você vai orar com prudência, sabedoria. E com muito poder. Tá? Então, aí que você se torna um advogado. Você é advogado também aqui no trabalho de intercessão. Também vou, porque alguém me disse, olha, nós vamos ter 3 orações objetivas. Vamos orar pela família, orar pelos enfermos, orar por aquelas pessoas que estão no mundo do pecado, da droga, da prostituição, do furto, do roubo, também. Então, eu fui convidado, então, querido Pai, por favor, visite as famílias que estão perturbadas nesse mundo, que ainda não te conhecem, ou já foram advertidas, estão iludidas, queira abrir os olhos, tocar em seus corações, elas receberam, provavelmente tem uma Bíblia, um folheto em casa, já foram convidadas, queira tocar no seu coração, abrindo os olhos para que elas vejam, para que elas ouçam e vão te buscar. Tenha piedade de um pai, de uma mãe que não te conhece, que estão no mundo e perdendo-se assim seus filhos. Essa é a oração, irmão, que nós vamos fazer. A oração pelo enfermo. Tem tantas pessoas doentes, meu Pai, neste mundo, os hospitais estão lotados. A igreja também tem pessoas enfermas. Por favor, segundo a tua vontade, restaura para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado. Purifica essas almas e salva de seus pecados, em nome de Jesus. Mas lembre-se, irmãos, entre em comunhão com o Pai. Ele vai ensinar vocês.
tem me ensinado, ensinará você também. Tá? A oração no culto, ela deve ser breve, em público deve ser breve, diretamente ao ponto. Né? Qual o ponto? Vou orar para o início do culto. Então, o ponto qual é? O início do culto. É a palavra que vai ser. Ele não sabe o que o pregador vai trazer para você. Você não sabe. Se ele vai falar sobre a volta de Cristo, se ele vai falar sobre a redenção, se ele vai falar sobre os 10 mandamentos, se ele vai falar sobre o amor incomparável de Deus, se ele vai falar sobre a união entre os irmãos. Você não sabe qual o tema, o assunto que ele vai trazer. Então, qual é o ponto? O culto. Pai, abençoa-nos neste culto, abençoe o pregador e unge a tua palavra, que ela seja poderosa na vida de todos que estão aqui, até da criança que está mamando, até o mais velho desta casa, a todos que estão aqui, especialmente teus filhos que foram convidados hoje para assistir o culto aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o ponto? O culto. Qual é o ponto? As almas que estão ouvindo. Qual é o ponto? O pregador. Qual é o ponto principal? A palavra que vai ser colocada. Esses são os pontos. Então eu tenho que identificar os pontos, que aí eu tenho que ir direto ao ponto. Então o ponto é esse, não. Qual é o ponto? Nós estamos no seminário. O ponto aqui é o seminário. O que tem mais no ponto do seminário? Eu tenho que aprender. Estou sendo ensinado. É uma escola. O ponto é o seguinte: pai, eu quero aprender. Me ensina. Abre a minha mente. Me dê sabedoria. Então, o ponto é o seminário. O seminário ensina. Não é um curso. Então, eu tenho que identificar que ponto eu estou. Tá? Identifique sempre um ponto. O ponto é o início da escola sabatina, então o ponto é a escola sabatina, os alunos, a lição da escola sabatina. É o ponto. Culto divino, novamente é a palavra de Deus que vai ser exposta. O pregador que está ali, nós que vamos ouvir. O ponto. Ponto é uma conferência. A conferência. O tema da conferência é os últimos dias, ou a volta de Jesus, perdão, a volta de Jesus. Então, o ponto é a volta de Cristo. Me identifiquei. Então, tem que identificar os pontos. Bom? A oração secreta. Então, nós vamos entrar aqui na oração secreta. Quero concluir aqui com 2 pensamentos da oração secreta. Na oração secreta, deve a pessoa mostrar-se tal qual é, aos olhos prescrutadores de Deus. Quão preciosa é a oração secreta. A pessoa comunga com Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve compartilhar do assunto das petições. Calma, porém, fervorosamente deve ser o espírito dilatar-se para Deus. E a suave permanente será a influência que procederá daquele que vê em secreto, cujos ouvidos está atento à oração que provém do coração. Aquele que, com fé simples, mantém a comunhão com Deus, atrairá-se divinos raios de luz, que o fortalecerão e sustentarão no conflito com Satanás. Vocês viram aqui que a oração secreta tem uma ciência? A ciência da oração secreta. Já está falando da palavra aqui. Qual é o ponto? Secreto. Só você e outra pessoa e ninguém mais. Ninguém deve ouvir a conversa. Ninguém deve saber do assunto. Só você e Deus. Tá? Ou aquela pessoa que te passou o assunto e ela te pediu, não conta para ninguém, mas você vai contar para que tipo de pessoa que você vai contar o segredo dela? Para Deus. Para Jesus Cristo. Para o Espírito Santo. E os anjos?
E fica entre a pessoa, você e os céus. Secreto. Te confiou e te confiou um assunto. E você vai apresentar na oração secreta. Você vai se apresentar também em secreto com Deus. Então, o ponto aqui está em secreto. Só você e Deus. Porque você vai estar diante dos olhos de Deus. São os olhos de Deus que vão te ver. Os ouvidos de Deus que vão te ouvir. Então, isso é muito precioso. É comungar com Deus. Então, é extraordinária a oração secreta. A oração secreta deve ser ouvida somente por Deus e por ninguém mais, por favor, irmãos. Então, não traga nada em secreto aqui para as reuniões de oração do culto. Só Deus que deve ouvir. Tem ouvidos curiosos, existem ouvidos curiosos, pessoas que querem ouvir o que está passando. O que está acontecendo aí? O que vocês estão conversando? Eu posso saber? Pessoas curiosas. Elas sempre se manifestam assim, né? Sempre elas estão se manifestando porque querem saber. Então, ouvidos curiosos não devem saber das petições que devem ser vistas, tá? Então, olha, como é que nós devemos estar nesse momento? Calmo, porém, fervorosamente, deve o Espírito dilatar-se. Se dilate com Deus. Relaxa. Está vendo aqui houve a palavra calmo? O irmão Eliés, ele é um médico. E ele entende muito a questão, quando uma alma está calma, serena e tranquila, ele sabe identificar que aquela pessoa, ele começa a construir uma saúde. O Eliés é muito bom nisso aí. Então, Deus espera nós estarmos calmos, porque é na tranquilidade, na calma, que você vai se dilatar para Deus, você vai se abrir para Deus completamente sem reserva. Tá? Então, se dilate para Deus, só nesse momento que você consegue. Na oração pública, você não consegue. Não se dilate na oração pública. A dilatação da alma é na oração secreta com Deus. Aí aquele Deus que ouve e sabe o que passa no coração é que vai te dar a solução. E esta oração, ela dá poder para você vencer. E essa oração te sustenta contra os ataques de Satanás. Tá? E outro, irmãos, não fique falando do poder de Satanás. Fale do poder de Deus. Quem tem poder é Deus, não Satanás. Por favor, não fale mais. Porque essa semana Satanás perturbou, porque isso. Não fale isso. Essa semana foi uma semana de bênção. Deus me deu graça. Foi uma semana de luta pela misericórdia do Senhor. E foi muita batalha, mas o Senhor esteve comigo. Porque Deus é poderoso para me sustentou. Dê glória a Deus. Vamos parar de falar de Satanás, irmãos. Por favor. Dê glória a Deus. Diga quem é esse Deus teu que tu serve, que tu ama, que tu és serva e servo dele. Dê glória a ele. É ele que tem poder. Satanás não tem poder. É Deus que tem poder. Como é que foi a sua semana? Não, foi uma semana abençoada. Foi muita luta. E Deus esteve comigo. Eu senti a graça de Deus. E eu gostei muito. Porque me deixou mais forte. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele sempre está comigo. Então, que Deus esteja na tua boca 24 horas. Mas tire Satanás dessa situação. Ele não presta. E nunca prestou. E nunca vai prestar. Né? Quero deixar essa última mensagem. Está no livro Educação na página 257 e 260. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração particular em público tem o seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma.
Então, você recebe nutrição, força, saúde espiritual, poder do céu, é na oração secreta. Não é aqui num grupo de oração, numa vigília ou na reunião da igreja, não. É na oração secreta que você se torna uma mulher e um homem poderoso em Deus. Aí você só testemunha e só fala de Deus, não fala de outra pessoa. Tá? Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. Então, quem quer ser sábio, quem quer ter poder, aonde é o local que eu vou obter esse poder e essa sabedoria? Oração secreta. Poder para orar, poder para falar, poder para testemunhar, poder para louvar a Deus. É na oração secreta. Teu espírito vai receber nutrição, força, graça, e você vai sair como um astro em um mundo de trevas, iluminar o mundo com a glória de Deus que está sobre você. E você vai dizer que tudo que você é Deus que está em você. Você vai testemunhar. Quando alguém perguntar, Satanás não tem poder, Satanás não gosto nem de falar nele. Porque quem me dá graça e poder é meu Deus, é Ele que me sustenta, Ele que me mantém firme, né? E não deixa vacilar os meus pés. Quero deixar somente o texto de Jeremias 33:3, é um texto também que eu amo ler esse texto, gosto muito desse texto, porque me mostra um Pai celestial extraordinário, que está sempre pronto para me ouvir. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que tu não sabes. Que Deus te abençoe e que procure Deus no silêncio, porque Ele está te esperando lá. Amém.